Olá pessoas, tô sumida, né? Eu sei, mas gravar vídeo não é uma coisa tão simples. Mas vamos lá. O último vídeo eu dei um pouco de update para vocês. Eu acabei a minha terceira onda, já tem uns 2 dias, eu acho. Eu tentei fazer a meditação, continuar meditando com áudio, mas eu fiquei um pouco desanimada já no primeiro dia, né, no dia 91. E aí eu comecei a meditar com outro áudio que eu tenho aqui de mantras. E aí eu vi um vídeo do Lino falando, alguém perguntando para ele, né, se depois que terminar a onda, se ele continua ouvindo o áudio, se pode continuar tocando a onda. E ele falou que normalmente, que o professor Hélio fala que você pode continuar até chegar a outra, né? Mas que ele normalmente não faz isso, ele dá um tempo, né, da onda para dar uma respirada. Não me lembro bem o que ele falou, vocês podem ir lá no vídeo dele. E eu acho que ele tá certo, sabe? Pelo sentimento que eu tive, eu acho que ele tá certo. Mas enfim, o que me traz aqui hoje? Me traz aqui hoje almas gêmeas, porque eu senti uma necessidade de falar e eu acho que vai ser interessante para vocês. Eu sou uma pessoa sensitiva, né, desde a infância, e eu acho que eu já contei um pouco da minha história aqui há muito tempo atrás. Não vou me ater a detalhes, mas eu sou sensitiva e em 91 eu comecei a registrar as minhas experiências nesse caderno aqui, tá? E em 98, 30 de setembro de 98, 5 de outubro de 98, eu tive um sonho lúcido com alguém me explicando algumas coisas sobre alma gêmea. E foi uma surpresa para mim esse sonho lúcido. Eu desenhei aqui, tá vendo? Eu desenhei, tem uns insights que a pessoa falou para mim. Gente, eu não lembro de tudo, eu não lembro de todos os detalhes. Apesar de ter acordado e anotado, eu perdi muita coisa, o tempo passou. Então, eu não tenho essa lembrança. Eu só tenho a anotação e o conhecimento parcial. Mas eu vou passar isso para vocês. Eu até fiz uma ilustração no Canva, que eu também vou colocar e vou falando. Bom, isso me acendeu uma vontade de pesquisar sobre almas gêmeas. Então, assim, naquela época eu não tinha muito recursos, né? A internet era muito capenga, não tinha muita coisa. Quando eu morei em Londres, eu morei com judeus, né? E o menino que eu olhava, a família que eu trabalhava, o menino estava estudando para o Bar Mitzvah. E ele tinha um professor de hebraico. E aí a gente conversava muito, nessa época eu estava muito interessada na Cabala. E aí eu comprei um livro do Torá, que é tipo, do Zorá, que é tipo Zohar, que é a Bíblia, é a parte mística da Torá, é a Bíblia, como vou dizer, é a parte mística do judaísmo, tá? Aí eu comprei o Zohar, tipo a Bíblia, dessa parte mística, e eu comprei, e para minha surpresa tinha uma parte que falava sobre almas gêmeas. E isso veio muito ao encontro dessa intuição, desse encontro, dessa viagem astral que eu tive e o conhecimento que eu obtive por lá. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar...
aqui na tela o diagrama, né? E aí eu vou gravando e vou conversando com vocês. Então, na minha intuição, né? Quando veio esse diagrama, veio que Deus, a fonte, se dividiu em 12 partes, né? Ele originou, não é que ele se dividiu, ele originou 12 mônadas, né? Como as pessoas falam, 12. Esses 12 seres, eles geraram, eles se dividiram em duas partes, uma feminina e uma masculina. Esse masculino e feminino gerou mais 3, não sei porquê, a fonte gerou 12, e depois essas partes começaram a gerar 3, eu não tenho esse conhecimento, não me perguntem, mas depois que eles dividiram em energia masculina e feminina, eles geraram 3, depois que eles geram 3, cada um se divide em energia masculina e feminina, e eles vão se dividindo, tá? A partir do momento que eles se afastam da fonte original, no caso eu chamo de Deus, eles vão esquecendo, né? Esquecendo, perdendo a conexão com a fonte. É como se a intuição, a espiritualidade, essa conexão fosse diminuindo, como o véu do esquecimento fosse se tornando mais espesso. Mais ou menos isso. E aí, o que acontece? O masculino e o feminino são as almas gêmeas. Gente, eu não tô falando de homem e mulher, eu tô falando do aspecto feminino e masculino. Que o aspecto feminino pode estar no corpo de homem, o aspecto masculino pode estar no corpo de mulher. Então, assim, tô falando do aspecto, tá? Então, aí a gente tem o feminino e o masculino, que são as almas gêmeas. Quando eles se originam da mesma mônada, né? Quando é gerado pela divisão na mesma mônada, tipo, o feminino se divide em 3. Esses 3, eles são almas irmãs e eles têm uma maior afinidade com a gente. Quando eles estão na mesma linha horizontal, tipo, todos da parte masculina e da parte feminina que se dividiram, eles são almas companheiras, tá? Vamos pensar como se fosse um DNA, tá? Então, os que estão mais próximos, a gente tem mais afinidade. Os que estão mais distantes, a gente tem menos afinidade, menos parentesco. Então, a gente tem as almas gêmeas, a gente tem as almas irmãs, a gente tem as almas companheiras com mais afinidade e a gente tem almas companheiras com menos afinidade, até não ter nenhuma afinidade, tipo um tracinho de afinidade. Então, o que que acontece? Quando fala dimensões, a fonte, né, os 12 lá, depois que a fonte originou os 12 estão numa dimensão muito elevada. Toda vez que eles se dividem, eles caem para uma dimensão mais densa, vamos falar assim. É muito complicado, assim, explicar, né? Talvez vocês tenham que ver esse vídeo várias vezes e refletirem, meditarem, pedir anjo da guarda para ter um sonho lúcido explicando, não sei, gente. Tô passando igual aquele filme O Alto da Compadecida, tô passando o que eu ouvi,
tá? Não sei como foi, só sei que foi assim. Enfim, que acontece? Agora vamos para as minhas anotações. Então, a gente se divide, né, para experienciar, ter as experiências de outras dimensões, de dimensões mais densas. E a gente se une novamente para voltar para a fonte. Então, toda vez que a gente se une, a gente sobe uma dimensão, tá? Então, vamos lá. Só através da união das almas gêmeas conseguimos abrir os canais e assim retornar à nossa origem. E esta caminhada, união, se repete até chegar ao Pai. Essas são as minhas anotações, tá? Esta é a grande viagem de volta para casa, estrada do conhecimento, sinalizada pela intuição, onde o amor é a única chave. As almas gêmeas se encontram no final dos ciclos de 9, 18, 27, 26, 45, 54, de 9 em 9 anos. Pelo menos uma das duas deve estar no final do ciclo. Caso estejam as duas, o encontro é perfeito. Tipo, um de 18, outro tá no 27, mas pode ocorrer os dois estarem no 18, ou um tá em 18, o outro 63. Então, são sempre no final dos ciclos. Também pode acontecer que uma alma gêmea esteja com 27 e a outra não esteja no final do ciclo, esteja, por exemplo, com 25, com 19 anos. Então, pode ocorrer isso também. O que acontece? Quando não está, as duas não estão no final do ciclo, né? Significa que uma das partes está mais preparada do que a outra para o encontro. Então, aquela que está no final do ciclo, ela precisa ser o pilar de sustentação para a outra que não está. Então, é como se a outra não tivesse paciência o suficiente, não tivesse conhecimento suficiente. Isso pode ocorrer também se uma tem 18, esteja no final do ciclo, e a outra esteja com 25, não tem relação com a idade cronológica. Gente, isso é confuso até para mim, mas enfim, depois a Cabala o Zohar vai explicar melhor isso aí. Minhas anotações foram essas. Agora vamos lá para o que o Zohar, a Cabala, fala sobre almas gêmeas, tá? Tem um conceito importante aqui na Cabala, no Zohar, que fala sobre Tikkun. O que é Tikkun? Ele fala que quando o universo foi criado, né? Nesse evento de criação do universo, a luz divina se dispersou e fragmentos de santidade caíram no mundo material, misturando-se com a casca, klipot, que representa impureza e negatividade. O propósito da humanidade, então, é realizar o Tikkun, a reparação desse estado fragmentado, para elevar essas centelhas de luz divina de volta à sua fonte. Então, fazendo relação ao que eu recebi, né? A fonte criou aqueles fragmentos, né? Criou aqueles 12 seres, 12 energias, que foram se dividindo e caindo em vibração, né? Aumentando o véu do esquecimento. Quando a gente esquece a nossa pureza, o nosso amor, as nossas virtudes, os nossos valores. Então, foi criando um véu, né? E ele foi caindo nas dimensões até chegar em dimensões mais densas. Talvez existam dimensões mais densas do que a nossa,
que as pessoas falam que existem fractais nossos em vários lugares, né? Em realms mais elevados e mais densos também, em dimensões. Então ele fala justamente isso, né? Que o Tikkun é fazer a reparação, né? Fazer a união dos fragmentos e retornar à fonte divina. Então isso vai de acordo com o que eu intuí, tá? O livro, eu achei um livro, o Zohar, que tem explicação sobre isso, é esse aqui, ó. Depois eu deixo aí para vocês o link. Quem quiser a parte traduzida da Alma Gêmeas, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então vamos lá, vou ler aqui a parte do Tikkun pessoal, né? No nível individual, o Tikkun está relacionado à jornada da alma. Cada pessoa nasce com um conjunto único de desafios, defeitos ou lições espirituais que deve corrigir ao longo da vida. Isso pode incluir superar traços negativos de egoísmo ou raiva, cumprir atos de bondade, mitzvot, ou alinhar-se com o propósito divino. Acredita-se que, ao realizar o seu Tikkun, a pessoa não apenas se eleva espiritualmente, mas também contribui para a reparação do mundo. Então, quando a gente se afastou da fonte, foi se dividindo, né? Aumentou o véu do esquecimento e aí a gente começou a ter contato com egoísmo, com maldade, com ignorância, porque aumentou o véu do esquecimento, tá? Isso é muito importante, tem que ficar claro. E agora vamos lá, que eu vou entrar na parte do livro. Então, na tradição cabalística, o conceito de almas gêmeas está profundamente enraizado na ideia de que almas humanas têm uma origem divina e são fragmentos de uma unidade maior. De acordo com o Zohar, um dos textos fundamentais da Cabala, as almas são criadas como pares. Uma unidade composta por aspectos masculinos e a outra por aspectos femininos, que refletem a harmonia divina. Antes de descer ao mundo físico, essas almas são divididas e a jornada da vida inclui, em muitos casos, a busca pela reunificação com sua contraparte espiritual. Então, isso corrobora, né, valida a informação que eu tive, que as almas vêm, né, originam da fonte, elas se dividem para experienciar, né, e aí o Tikkun, né, a reparação, é a gente se autodesenvolver. Então, quanto mais a gente se desenvolve espiritualmente, faz essa reparação, mais chances a gente tem de se reunir com a nossa alma gêmea, né? Então, o Zohar ensina que encontrar uma alma gêmea não é apenas uma questão de romance ou destino, mas um processo espiritual de completar o propósito da alma. Quando duas almas gêmeas se encontram, elas têm a oportunidade de elevar-se mutualmente, alcançando um estado de plenitude e conexão com o divino. Então, foi o que eu falei, quando as duas almas, né, se encontram, elas não têm um propósito muito maior, que além do autodesenvolvimento, né, quando elas se encontram, elas têm a fusão que é necessária para elevar um nível, né, para subir de dimensão, para ter contato, né, fazer parte de uma dimensão mais sutil e vai subindo até o retorno à fonte. Então, esse encontrar a alma gêmea nessa vida, né, como todos procuram, o encontro, gente, ele não é garantido, tá? Isso depende muito
de nós, depende de cada um de nós. Depende de escolhas, né? Depende do Ticum. Então, ele depende das escolhas, do crescimento espiritual e da correção Ticum que cada indivíduo realiza na sua vida. Caso a gente encontra muitas almas irmãs que são pouco almas gêmeas, né? Também, às vezes a nossa parte não está fazendo o Ticum dela e uma alma irmã está fazendo, às vezes a gente encontra e tem uma conexão forte. A gente até acredita que seja alma gêmea, mas às vezes não é, tá? Então, muitas vezes a gente tem esse clique, né, com a pessoa que é muito forte. E a gente acredita que seja alma gêmea, às vezes não é. Às vezes é uma alma irmã, tá? Muito próximo ali. Então, a Cabala ensina que cada pessoa tem uma alma gêmea. E ao longo das reencarnações, a gente busca se reencontrar com aquela nossa outra parte. Essa ideia está fundamentada no Zohar, a principal obra do misticismo judaico, e tem suas raízes na crença de que a alma não é individual, mas sim parte de um todo maior. O Zohar explica que a alma original é criada como uma unidade completa, mas depois é dividida em duas partes, masculina e feminina. Essas metades podem reencarnar em diferentes épocas, diferentes lugares, mas seu destino final é a união para cumprir um propósito divino. Então, cada alma, ao descer ao mundo físico, ele perde a conexão consciente com a sua outra parte. Então, a gente, além do véu do esquecimento vertical, a gente tem o horizontal também, que a gente perde a conexão com a nossa outra metade. O desafio da vida é elevar-se espiritualmente para que essa reconexão seja possível. No entanto, essa jornada não é linear, pois muitos fatores podem interferir na busca pela alma gêmea. São karmas, correções espirituais, livre-arbítrio, escolhas erradas, o papel da transformação pessoal. Então, é essencial que a gente desperte, que a gente esteja consciente nesse mundo, prestando atenção ao nosso redor, né? Fazer o nosso Ticum para que a gente consiga ter uma intuição mais aflorada e assim reconectar com a nossa outra metade. Eu vou gravar um vídeo 2 ou 3 talvez, para ir falando mais sobre isso, porque o resumo é grande e é um assunto complexo, tá? Então, essa é a parte 1. Eu ainda vou falar, né, sobre o livro, eu marquei algumas coisas no livro, ainda vou falar para vocês. Então, essa é a parte 1. Deixem comentários que eu vou ler e vou esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Mas é isso, já ficou bem complexo, né? Vai dar um nó no cérebro, mas é isso aí, estamos aqui para aprender.